Boa noite, Eve. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É um privilégio estar com esse grupo de notáveis na área de metrologia para falar um pouco sobre a redefinição das unidades de medida. Eu sou Klaus, eu trabalho no Inmetro desde 2002, entrei lá com 19 anos, e desde então eu trabalho no laboratório de termometria, já lá se vão 18 anos, quase 19, trabalhando só com termometria. Desde 2011 eu sou o chefe do laboratório, e ao longo desse tempo eu entrei como técnico no laboratório, tive a oportunidade de concluir minha graduação, meu mestrado, estou cursando meu doutorado, e desde 2011 eu sou o chefe do laboratório de termometria. Vou fazer uma apresentação, prometo ser breve, sobre a redefinição do Kelvin no SI. Vou carregar aqui a apresentação. Beleza. Então, falar brevemente o roteiro da apresentação, eu vou contextualizar um pouquinho, vou falar da definição anterior do Kelvin, e vou falar também da escala internacional de temperatura de 1990, e depois eu vou explicar o porquê que ela é importante nesse contexto da redefinição do Kelvin. Vou falar brevemente sobre a necessidade da revisão do Kelvin e um pouquinho sobre o processo de redefinição da constante Boltzmann. Vou apresentar a nova definição do Kelvin e vou passar também sobre os novos métodos de realização do Kelvin, conforme o apêndice 2 do SI. Vou falar sobre o que mudou com a redefinição e também é importante falar sobre o que não mudou, certo? Então, na última edição do SI, de 2016, o Kelvin era definido como a fração 1.273,16 avos da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. E essa definição ela estava em vigor desde 1968. Tá? Para quem não sabe, o ponto triplo da água é o estado de equilíbrio entre as fases sólida, líquida e gasosa da água. Aqui eu ilustro um diagrama de fases da água. Eu tenho aqui as curvas de fusão e a curva de ebulição da água. Esse ponto no qual as duas curvas se encontram é o ponto triplo da água. Ele é um ponto de altíssima reprodutibilidade, muito maior do que o próprio ponto de fusão e de ebulição da água. Uma das razões pela altíssima reprodutibilidade da água é a facilidade de obter água com elevada pureza. Tá? Aqui eu tenho uma imagem de uma célula de ponto triplo da água, que é um dispositivo utilizado para a realização do ponto triplo da água, que nada mais é que um invólucro de vidro ou quartzo contendo água ultra pura, de uma maneira tal que eu só tenha aqui dentro desse invólucro, eu só tenha só água e vapor de água, não há a presença de ar aqui dentro, ou melhor, na medida do possível, né? Então, a gente evacua essa ampola aqui com a nossa amostra de água pura, de maneira que a gente consiga realizar o ponto triplo da água. Aqui embaixo eu só ilustro alguns pontos fixos, eu vou explicar mais à frente que são pontos fixos, mas posso adiantar que são pontos de referência de temperatura, e comparando a reprodutibilidade entre os demais pontos fixos, a gente pode ver que o ponto triplo da água tem uma reprodutibilidade muito superior. Tá? Uma coisa que passa despercebida na definição do Kelvin, para a maioria das pessoas que não está vivendo com temperatura ao seu nível mais alto, esse termo temperatura termodinâmica. Porque a gente está acostumado a medir temperatura diariamente. A gente mede temperatura corporal. Agora, hoje em dia, tá uma febre de medição de temperatura corporal. A gente mede a temperatura ambiente. A gente mede a temperatura do nosso refrigerador, do nosso ambiente que a gente está inserido. Mas nunca ninguém diz que a temperatura termodinâmica de um ambiente ou de um corpo é tantos graus, tantos Kelvin, no caso da temperatura termodinâmica. E isso acontece porque a temperatura termodinâmica é muito difícil de medir. E é muito difícil porque ela é baseada em relações físicas, como, por exemplo, a pressão de um gás, a velocidade do som em um meio conhecido em um gás, a permissividade elétrica de um gás ou a radiação de um corpo negro.
a gente, quando a gente mede temperatura termodinâmica, a gente pode dizer que efetivamente está realizando o Kelvin. E a gente não precisa calibrar o nosso instrumento que está realizando a medição termodinâmica, pelo menos não em temperatura. Mais à frente eu vou mostrar que a gente precisa ter rastreabilidade em outras grandezas para poder fazer medição de temperatura termodinâmica, tá? Dentre as desvantagens de medir temperatura termodinâmica, a primeira que é muito difícil, né? Em adição a isso, tem o custo elevadíssimo para a realização de medição de temperatura termodinâmica. As medições elas são muito demoradas, extremamente complexas, como eu já falei, e os resultados não são tão reprodutíveis. Como alternativa a isso, foram desenvolvidos métodos práticos de medição de temperatura. Então, a gente pode chamar essa técnica de termometria prática, que elas são baseadas em relações empíricas, como, por exemplo, o volume de um líquido, a resistividade elétrica de um condutor, ou até mesmo a termoeletricidade. Como elas não são realizações termodinâmicas, a gente precisa realizar calibração, mas a medição de temperatura é rápida e é prática, e a gente consegue fazer essas medições de temperatura num custo reduzido e com altíssima reprodutibilidade. E aí o interessante é que todas as medidas de temperatura do nosso dia a dia não são termodinâmicas, elas são práticas. As medidas de temperatura do nosso dia a dia, elas são práticas, essencialmente. Inclusive as medições práticas de temperatura utilizadas em laboratórios de metrologia. A gente sabe que muitas grandezas, a beleza das unidades de medida é essa interdependência entre as grandezas, né? De forma que a temperatura é um fator de influência muitas vezes crítico para várias medições de outras grandezas. Então, essas medições, elas são todas práticas, e a gente precisa dar rastreabilidade ao Kelvin através de calibrações, tá? Essas escalas práticas, elas contêm erros e são consideradas como uma aproximação da temperatura termodinâmica T. Tá? E, dentre os métodos práticos, o mais notório é a escala internacional de temperatura, que ela é adotada no mundo inteiro, e ela é baseada em 17 pontos fixos, que são transições de fase, ou seja, pontos de fusão, pontos de solidificação, pontos triplos, que são definidos termodinamicamente, eles são definidos experimentalmente. Na época da implementação da ITS 90, da Escala Internacional de Temperatura, foram determinadas as temperaturas desses pontos fixos com as melhores técnicas disponíveis à época. Tá? E, aos olhos da Escala Internacional de Temperatura, esses pontos fixos são padrões como se fossem constantes físicas. Os valores das temperaturas dos pontos fixos são absolutos. Tá? A Escala Internacional de Temperatura ela define também instrumentos de interpolação, que seria o termômetro de gás, o termômetro de resistência e o termômetro de radiação, e ela é válida desde 0,65 Kelvin, ou seja, muito próximo do zero absoluto, até a temperatura mais alta que a gente consegue medir em termos da radiação de Planck. Como ela é uma realização prática da temperatura, ela possui correções, essas correções elas são conhecidas já, elas foram bem estudadas desde a implementação da Escala Internacional de Temperatura, elas foram estudadas e definidas, e além disso, a Escala Internacional ela contém inconsistências entre subfaixas, ela é composta de várias subfaixas, e essas subfaixas são ligeiramente inconsistentes umas em relação às outras, tá? Essa escala ela tem como referência o ponto triplo da água, e assim como a definição anterior do Kelvin define o ponto triplo da água como sendo 273,16 Kelvin, a Escala Internacional de Temperatura também define a temperatura a Celsius. E, em adição à Escala Internacional de Temperatura, tem a escala provisória de baixa temperatura, que é a PLTS 2000, que foi publicada em 2000, que é para temperaturas menores que 1 Kelvin. E aí, o que acontecia antes da redefinição do Kelvin? Como a Escala Internacional de Temperatura ela tinha como referência máxima
a temperatura do ponto triplo da água, e o SI definiu o Kelvin como uma fração da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Quando você realizava calibrações em temperatura pela escala internacional de temperatura, você estava rastreado ao SI, por causa da realização do ponto triplo da água. Então, como a gente vai ver à frente, isso vai mudar. Ou melhor, isso já mudou. Além disso, antes da escala internacional de 90, a gente teve escala internacional de temperatura em 1927, em 1948 e em 1968, com algumas revisões, vamos dizer assim, provisórias, que não foram importantes o suficiente para merecer o nome de uma nova escala internacional de temperatura. Só para explicar um pouquinho melhor, eu já expliquei dos pontos fixos, pontos fixos são transições de fase da matéria, são pontos de fusão, solidificação, ponto triplo, e eles se baseiam no calor latente, ou seja, no processo de mudança de fase, a temperatura durante essa mudança de fase ela é constante. Então, aqui embaixo eu tenho um gráfico aqui de um ponto de solidificação, pela resistência elétrica, que seria o ponto de solidificação do zinco, aproximadamente igual a 420 graus Celsius, tá? E esses pontos fixos eles são definidos para substâncias puras, ou seja, eles também são difíceis de realizar justamente por conta da pureza. A pureza do material que você realiza o seu ponto fixo influencia diretamente na temperatura da realização, tá? Alguns exemplos de pontos fixos seriam o ponto do gelo, o ponto de ebulição da água, além do próprio ponto triplo da água. Aqui nessa imagem eu ilustro algumas células de pontos fixos, que são os equipamentos que realizam a escala internacional de temperatura. Aqui à esquerda eu tenho uma célula de ponto triplo da água, e aqui uma célula de ponto fixo metálica, no caso seria o zinco, que nada mais é que um invólucro de grafite que acondiciona no seu interior uma amostra de metal puro. E nós inserimos essas células de ponto fixo em um meio térmico de temperatura conhecida, para podermos realizar o processo de mudança de fase. Os instrumentos de interpolação são os termômetros de gás, que medem a temperatura a partir da medição da pressão de um gás. Quando mantida a volume constante, eles são predominantemente utilizados em baixas temperaturas. Quando eu digo baixas temperaturas, é da faixa de menos 200 graus Celsius para baixo. O termômetro de resistência de platina, que é o padrão de interpolação da escala internacional para a faixa de temperatura, vamos dizer assim, média, que seria mais ou menos a faixa ambiente corporal, média temperatura na área de termometria, alguma coisa que vai até 1000 graus, seria a média temperatura. E o termômetro de radiação, que é o padrão de interpolação acima do ponto de solidificação da prata, que o ponto de solidificação da prata é 962 graus Celsius. Acima disso, até a temperatura mais alta que o instrumento consegue medir, o termômetro de radiação é o padrão de interpolação da escala internacional. Mas qual era o problema da definição anterior do Kelvin? O Kelvin ele dependia diretamente da realização do ponto triplo da água. E diferente do protótipo da massa, não tem IPK do ponto triplo da água. Cada ENEMAI, cada Instituto Nacional de Meteorologia, né, que a gente fala ENEMAI, possuía o seu ponto triplo da água, e cada um construído de uma maneira diferente, utilizando uma água diferente, com uma pureza diferente, e inclusive com uma composição isotópica diferente. A medição de temperatura ela atingiu um nível de precisão tal que a composição isotópica da água, ou seja, a quantidade de átomos de hidrogênio 1, ou de deutério, e a quantidade de oxigênio 16 e oxigênio 17, vai influenciar na temperatura do ponto triplo da água. Então, em 2005, foi publicado um padrão chamado VEIS-MOL, que ele também, se não me engano, ele é o padrão utilizado também em química. Eu acho que na IUPAC a definição é um pouquinho diferente, é um outro nome, mas eles são basicamente a mesma coisa. E essa definição aqui é Vienna Mean Standard Ocean Water, que seria alguma coisa da água padrão oceânica. E aí teria uma composição isotópica padrão,
que seria tomada como referência para as células de ponto triplo da água. Ou seja, se eu construo uma célula de ponto triplo da água, além do cuidado que eu tenho de ter a água mais pura possível, eu teria que medir a composição isotópica, ou seja, dentro dessa amostra, quantos átomos de deutério eu vou ter por átomo de hidrogênio 1, quantos átomos de oxigênio 17 eu vou ter por átomo de oxigênio 16, para eu poder aplicar uma correção para essa temperatura do ponto triplo, para poder realizar o ponto triplo da água com a máxima reprodutibilidade. Inclusive, existe baseado nisso, existe uma componente de certeza para quando você não tem essa análise da composição isotópica da água. Então, isso já se tornou um problema para tomar o ponto triplo da água como referência para a definição do Kelvin. Outro problema também é, assim como o protótipo da massa, assim como o IPK, eu acho que mais grave, né, porque a deriva na massa do IPK foi monitorada ao longo de décadas. A célula de ponto triplo da água tem um problema de deriva a longo prazo, mas ao longo de alguns anos, poucas décadas, ao ponto de, ao longo de 5 ou 10 anos, a temperatura do ponto triplo da água de uma célula específica vai variar significativamente. Foram feitas algumas tentativas, supunham que era contaminação da água pelo vidro, tentaram construir células de quartzo em substituição a células de vidro, mas a questão da deriva ela continuou se mantendo de forma que não se podia mais confiar no ponto triplo da água para ser a base da definição do Kelvin, dada a necessidade de melhoria que a gente tinha na reprodutibilidade das nossas medições. Então, em função disso, foi realizado um esforço de mais de 10 anos na tentativa de redefinir o Kelvin em termos da constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann ela é como se fosse um coeficiente de sensibilidade, ela é um fator de conversão entre temperatura e energia, podemos ver até pela unidade em joules por Kelvin. E para a redefinição da constante de Boltzmann foram definidos alguns requisitos. O primeiro de todos, acredito para todas as grandezas, óbvio, né, é a continuidade em relação à definição anterior para não ter nenhum impacto. Então, o primeiro requisito seria que a temperatura do ponto triplo da água continuaria sendo igual a 273,16 Kelvin, agora não com um valor absoluto, como uma constante física, mas com uma incerteza. Essa constante de Boltzmann ela deveria ser definida com uma incerteza menor do que uma parte por milhão, por 2 métodos diferentes, ao menos, e dentre esses métodos, que pelo menos um desses métodos obtivesse uma incerteza relativa menor do que 3 partes por milhão. Dentre os trabalhos que contribuíram para a redefinição da constante de Boltzmann e, por consequência, do Kelvin, foram realizadas medidas utilizando termometria acústica de gás, termometria de constante dielétrica e termometria de ruído Johnson. Esse último foi tendo sido publicado aos 47 do segundo tempo, que foi publicado em 2017, o prazo limite para submissão de contribuições foi em julho de 2017, e essa foi a última contribuição, que foi um trabalho entre o NIST e o NIM, o Instituto da China, e o NIST, o Instituto dos Estados Unidos. No total, 6 institutos de metrologia participaram desse estudo, através de 11 realizações e 3 métodos diferentes. O resultado foi uma constante de Boltzmann com valor igual a 1,380.649 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin, com uma incerteza relativa de 0,37 ppm, parte por milhão, ou seja, bem menor do que a incerteza alvo, o que equivale a dizer que para a temperatura do ponto triplo da água, o ponto triplo da água agora fica sendo conhecido como 273,16 avos, com uma incerteza de 0,1 milésimos de grau. Tá. Então, a partir de maio de 2019, o Kelvin passou a ser definido com o seguinte texto. O Kelvin, símbolo K, é a unidade da seguinte temperatura termodinâmica. Ela é definida tomando-se o valor numérico fixo da constante de Boltzmann como sendo 1,380.649 vezes 10 a menos 23, quando expressa na unidade Joule por Kelvin, que é igual a quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin, onde quilograma e metro segundo são definidos em termos da constante Planck, da velocidade da luz e da frequência de transição de Celsius.
Pode ver isso aqui ilustra muito bem a interdependência entre as outras unidades. E a consequência imediata dessa nova definição do Kelvin é que o Kelvin é igual à mudança na temperatura termodinâmica, que resulta em uma mudança na energia térmica, Kt, de 1,380 a 649 vezes 10 a menos 23 Joule. E aí ele entra um outro termo que também era bastante discutido, que era o termo de energia térmica. A gente teve até já bastantes discussões no laboratório, inclusive, falando sobre como professores antigamente falavam, não existe energia térmica, que existe energia interna. Então não havia essa distinção desta energia chamada energia térmica. Agora o SI ela define energia térmica KT. E como a gente vai ver na frente, eu vou ilustrar os métodos de realização do Kelvin, esse termo KT ele entra em todas as equações de realização do Kelvin através de medição de temperatura termodinâmica. Só uma observação aqui com relação a essa consequência, é que, como agora o Kelvin está definido em termos de energia térmica, a gente pode medir temperatura em termos de energia, efetivamente. Então, imagina se a gente tivesse um termômetro que exibisse temperatura em Joule. Seria viável, apesar de não ser prático. Só uma curiosidade. Bom, o apêndice 2 do SI ele estabelece as diretrizes para a realização prática das novas unidades de medida. Só uma curiosidade, né? Eles publicam esse documento mise en pratique, né? Que na tradução para o português seria pôr em prática, tá? De acordo com o Google Tradutor. Bom, e o apêndice 2 do SI ele define esses 5 métodos de realização do Kelvin através de medição de temperatura termodinâmica, que seria a termometria acústica de gás, que mede a velocidade do som em um gás em função da temperatura, termometria de radiação, que mede a radiância espectral de um corpo negro em função da temperatura, a termometria de constante dielétrica, que mede a constante dielétrica de um capacitor em função da temperatura, a termometria de índice de refração, que mede o índice de refração de um gás, e a termometria de ruído Johnson, que mede a densidade espectral de potência do ruído Johnson de um condutor em função da temperatura. O que vocês podem observar nessas relações termodinâmicas que eu quis ilustrar aqui é que todas elas você tem o termo KT na equação que relaciona a temperatura e o seu mensurando na hora de medir. Aqui nessas equações, a constante de Boltzmann está escondida aqui, ela está implícita aqui nessa relação RT, onde R é a constante dos gases, tá? E aqui embaixo também. Então, como consequência dessa nova redefinição, como é que fica a escala internacional de temperatura? Ela permanece válida, por enquanto ela vai permanecer válida. Os guias para a realização da escala internacional, eles continuam válidos, eles continuam em vigor. Os pontos fixos, eles permanecem fixos dentro da escala internacional de temperatura, ou seja, eles não sofrem nenhuma correção, eles continuam sendo absolutos. Em outras palavras, aos olhos da escala internacional de temperatura, eles são como se fossem constantes físicas, tá? E o ponto triplo da água permanece a referência, e não existe, num futuro próximo, nenhuma necessidade de revisão. Futuro próximo, eu digo, entre 5 a 10 anos. Tá? O apêndice 2 do SI, ele também publica as correções que eu posso aplicar entre a escala internacional de temperatura e a temperatura termodinâmica, de maneira que a realização de calibrações, a rastreabilidade em temperatura, a escala internacional de temperatura, ela estaria implícita, rastreável ao SI através da aplicação dessas correções que foram conhecidas, estudadas e estão publicadas no guia. Aqui tem um gráfico dessas correções para todos os pontos fixos. Como eu disse anteriormente, a escala internacional de temperatura ela é uma aproximação da escala termodinâmica, ou seja, ela contém erros e esses erros têm que ser contabilizados. A grande vantagem é que a escala internacional de temperatura ela é utilizada no mundo inteiro, ou seja, não muda nada, está todo mundo errando, mas está todo mundo errando igual.
Se quisermos ser rastreáveis ao novo Kelvin, temos que aplicar essas correções aqui. Aqui eu estou exibindo uma tabela, mas no documento oficial tem uma equação que eu consigo calcular de uma maneira bem mais precisa. Esse é o primeiro impacto da redefinição do Kelvin. Mas aí o que muda, né? O ponto triplo da água, para a definição do Kelvin, ele perde o status de referência, ou seja, ele perde o status de constante fundamental. A temperatura do Kelvin continua sendo 273,16 Kelvin, mas pode mudar no futuro através de medições mais precisas. Ele pode, por exemplo, não acredito que vá mudar de 273,16, mas eu acho que ele pode ganhar mais casas decimais, mais algarismos significativos ao longo do tempo à medida que as tecnologias evoluem, tá? Por enquanto, a incerteza do ponto triplo da água é igual a 0,1 milésimo de grau, equivalente a 0,37 ppm, que é a incerteza da constante Boltzmann. E, como eu já disse, ele continua referência na ITS 90, ou na RT 90. O guia, né, o Mise-en-Pratique, ele passa as orientações para a realização do Kelvin, ele não só explica quais são as técnicas, ele dá explicações detalhadas, inclusive quais as grandezas que você tem que ser rastreável para realizar determinada medição, por exemplo, termometria acústica de gás, você tem que ter rastreabilidade ao quilograma, porque você precisa saber a massa do gás, você precisa ter rastreabilidade ao metro, porque você mede a velocidade do som numa esfera ressonante, e você precisa saber as dimensões perfeitamente, com a melhor precisão possível das dimensões dessa esfera ressonante. Por exemplo, na realização de medição de temperatura por radiação, a gente precisa de rastreabilidade ao watt, por exemplo. O texto inclui essas correções e incertezas, e o que muda com a definição também é que você consegue, com essa nova definição, e esse é um grande appeal, né, da redefinição, é que você consegue realizar medições em baixíssimas temperaturas e altíssimas temperaturas, ou seja, menores que 1 Kelvin, ou maiores do que 2.000 Kelvin, com uma incerteza muito mais baixa do que realizadas hoje em dia com as escalas internacionais de temperatura. Para ter uma noção, por exemplo, a temperaturas acima de 2.000 graus Celsius, eu passei brevemente aqui na tabela, né? Mas aqui, a 2.800 Kelvin, a medição por termometria de radiação, ele é realizada com incerteza de 0,1 Kelvin. Hoje em dia, em termos da escala internacional de temperatura, a incerteza é da ordem de alguns graus, 3, 4, 5 graus. Isso é um ganho absurdo na incerteza de medição. Tá? E assim, o mais crítico, que eu acho que é decorrente da redefinição do Kelvin, é como manter a rastreabilidade ao Kelvin. Isso o guia, ele resolve esse problema, assim, a rastreabilidade ela acaba não sendo direta. Por exemplo, o Inmetro, ele não realiza a medição termodinâmica de temperatura. A gente não tem nenhum equipamento, a gente não tem nenhuma instalação para poder realizar medições termodinâmicas de temperatura, ou seja, a gente não tem rastreabilidade direta ao Kelvin. Uma das alternativas para ter rastreabilidade ao Kelvin é realizar medições primárias, coisa que a gente não faz hoje, ou realizar calibrações em termos da escala internacional de temperatura e aplicar essas correções e essas incertezas, que não são pequenas. Como eu mostrei para vocês, as incertezas elas não são pequenas, as correções 46 milésimos de grau no ponto de solidificação da prata é uma incerteza muito alta. Todas as, assim, em termos da escala internacional de temperatura, são incertezas e correções muito altas, mas para termos rastreabilidade ao Kelvin, precisaríamos aplicar essas correções. Ou, alternativamente, declarar no certificado de calibração que a gente está fazendo uma calibração em termos da escala internacional de temperatura, que essa é uma aproximação à escala termodinâmica, e só. Então, para deixar bem claro que não estaria rastreável Kelvin. Apesar de estar implícito, o próprio guia deixa essa rastreabilidade implícita, mas para você dizer que a tua medição é rastreável ao Kelvin, você precisa aplicar essas correções e combinar as incertezas associadas. Então, ô Cláudio, aí, aproveitar olhando pelo lado do laboratório, tá? Me corrige se estiver errado. Mas, então, pelo lado dos laboratórios, que são responsáveis pelas calibrações de instrumentos de medição na área de temperatura, tá? Isso impacta, né?
digamos assim, esse impacto, por exemplo, de rastreabilidade para esses laboratórios, pelo que eu estou entendendo, é significativo, certo? Certo, então, Pode como eu falar um estava pouquinho mais dizendo, sobre isso? a gente pede essa rastreabilidade automática por estar realizando a escala internacional de temperatura. Quando a gente realizava a escala internacional de temperatura, a gente já estava automaticamente rastreado ao ponto triplo da água e, por consequência, ao Kelvin, pela definição anterior. Hoje isso não acontece mais. O que a gente teria que fazer? Eu posso calibrar meu padrão, mandar o meu padrão para um laboratório que realize o Kelvin de maneira primária, e aí teríamos rastreabilidade direta ao Kelvin, ou a gente pode aplicar as correções e as incertezas que estão descritas no guia do apêndice 2 do SI, de forma que a consequência disso são incertezas maiores, e são correções e incertezas relativamente grandes, mas, como eu disse antes, não é motivo para pânico, como eu disse em alguns slides anteriores, a grande vantagem é que todo mundo usa ITS 90, todo mundo usa a escala internacional de temperatura, então está todo mundo errando igual. Para o dia a dia do laboratório de calibração, para o chão de fábrica, não vai mudar absolutamente nada. Entendeu? O que muda é o conceito, é a definição do Kelvin. E agora a gente vai atrás de adaptar a metodologia técnica, vai adaptar a essa nova definição, entendeu? Agora vamos investir em sistemas termodinâmicos mais práticos, mais baratos, mais reprodutivos, mais simples de realizar. Só para dar um exemplo, a realização da constante de Boltzmann por termometria de ruído Johnson, esse trabalho que foi publicado lá aos 47 do segundo tempo, lá em 2017, foi realizada num laboratório da China, cerca de 100 quilômetros afastados de Pequim, num laboratório subterrâneo, com todas as luzes apagadas, uma câmara blindada, e durante 100 dias, no ponto triplo da água. E foi assim que eles conseguiram realizar a constante de Boltzmann com incerteza suficiente para poder entrar, né, como contribuição para a redefinição da constante de Boltzmann. Então, não são técnicas simples, não são técnicas práticas, não é nada que um laboratório vai implementar no dia a dia, por enquanto. A termometria de ruído ela tem um potencial interessante para ganhar espaço nos próximos anos, nas próximas décadas, em razão da simplicidade de realização. Hoje em dia, ela não é tão simples assim, mas em comparação com os outros que requerem uma infraestrutura gigantesca para realizar, eu acredito que a termometria de ruído tem um potencial interessante para ganhar terreno. Além disso, existem outras técnicas também, estão em desenvolvimento, por exemplo, fotônica está em amplo desenvolvimento, tem muito trabalho sendo desenvolvido na área de fotônica, e essa redefinição do Kelvin, ela abre o caminho, né? Eu acho até interessante, o próprio texto, o Comitê Consultivo de Temperatura, o CCT, ele publicou uma nota para a imprensa, quando da redefinição do Kelvin, e são duas frases, né, que são bem marcantes nesse texto. O primeiro é que, para a maioria dos usuários, a redefinição do Kelvin vai passar despercebida, como de fato passou, não mudou nada até hoje, não vai mudar no futuro próximo. E a segunda é que a redefinição ela estabelece as fundações para o desenvolvimento de novas tecnologias, certo? Eu acho que essa é a grande contribuição da redefinição do Kelvin. Tá? Voltando para a apresentação. Então, voltando aqui para a apresentação, o que não muda com o Kelvin, que como eu já disse, são as escalas de temperatura que permanecem válidas, os guias também, as correções, elas são opcionais, entre aspas, porque é implícito, a não ser que você queira declarar no seu resultado, você tem que aplicar essas correções, e não tem revisões no futuro próximo, tá? A escala Celsius, ela permanece válida, inclusive, o novo SI, ele define também a escala Celsius como igual à temperatura em Kelvin, menos 273,15, e para o comércio e para a indústria, como eu disse, nada muda,
A rastreabilidade é mantida à escala internacional de temperatura, e como eu disse, felizmente todo mundo usa a escala internacional de temperatura, que eu acho que, assim como o professor Humberto falou muito bem, a questão da metrologia, ela precisa da concordância entre todos, então se todos estão medindo da mesma forma, de forma harmônica, o prejuízo dessa nova redefinição ele é mínimo, certo? E, como eu disse na nota do Comitê Consultivo de Temperatura, abre aspas, para a maioria dos usuários, ela vai passar despercebida. Ou seja, a redefinição estabelece as bases para melhorias futuras. E isso conclui minha apresentação. E se alguém tiver alguma pergunta, eu ficarei feliz em responder. Tem pergunta sim, Klaus. Deixa eu pegar aqui no YouTube, só um momento. Já apareceu aqui na tela uma pergunta. Então pode falar já daí, então. Então, o Júlio Dias, acho que é o Júlio César, no caso dos cálculos que devem ser realizados em Kelvin, como ficaria? Pois na nova definição, o grau Celsius medido convertido não estariam rastreáveis ao Kelvin. É como o próprio SI ele já definiu o grau Celsius como sendo a temperatura em Kelvin menos 273,15, ou seja, a relação entre Celsius e Kelvin, ela se mantém a mesma, rigorosamente a mesma, isso não vai mudar. Isso até em função da continuidade entre as definições anteriores, tá? Nada vai mudar. Eu acho que o Fábio levantou a mão, acho que ele queria fazer uma pergunta. Cláudio, aqui eu não entendi, assim, por exemplo, que nível de exatidão assim, de termômetro que afeta? Porque, por exemplo, a gente faz medições, a gente calibra termômetros lá com vocês, lá no laboratório. Certo. E essas medições são para fazer correções de empuxo, para a gente dar certeza em massa, para padrões, e a gente coloca isso, por exemplo, em uma comparação, né? Ou com padrões com uma densidade muito diferente. E aí a gente queria... E isso tem um impacto na nossa medição. Mas eu não sei se essa mudança no Kelvin tem... Não sei se é muito complicado para responder aqui, também pode responder depois, não tem problema. Não, posso. Eu acho que é relativamente tranquilo. Deixa eu voltar aqui a tabela. Então, para temperaturas, a gente calibra lá os seus instrumentos com uma incerteza da ordem de 10, 20 milésimos de grau. Mais ou menos por aí, certo? Isso, 20 milikelvin, 10 milikelvin. Isso, exatamente. Então, aqui, as correções para... Eu acredito que para o caso do Laboratório Nacional de Meteorologia, é importante, é interessante saber a magnitude dessas correções. No caso da medição de empuxo do ar, ela seria realizada a temperatura ambiente, e aí, puxando a tabela, a gente pode ver aqui, próximo ao ponto do galho, cuja temperatura é aproximadamente 30 graus, a correção em temperatura é de 4 milikelvin, com uma incerteza de 0,4 milikelvin. Para a faixa ambiente, essa correção é muito pequena. Entendeu? Essas correções elas aumentam bastante à medida que a gente se aproxima dos extremos. Aqui no ponto da prata, essa correção já é bem considerável. Uma incerteza de 14 milikelvin para um termômetro padrão de resistência de platina, ela é uma incerteza bem alta. Entendeu? Entendi. Nossa. Respondi, Fábio? Respondeu. Tá. Mas depois a gente conversa mais sobre isso, que eu acho que você vai querer aplicar isso para seguir a risca a rastreabilidade. Eu acho interessante isso. Valeu. Posso fechar minha apresentação aqui? Pode sim, Klaus. Tem uma pergunta ali do Leandro Sanches, para quem quiser responder. Sobre o SI, ele está falando assim, todas as unidades foram redefinidas em constantes quânticas, o Candela também. Bom, a gente comentou já algumas coisas sobre isso, mas se alguém quiser responder, fica à vontade. Posso fazer comentário? Tá? Bom, na verdade, o Candela ele já vinha sendo definido através de constante física fundamental. Né? Então, nessa última redefinição do SI, apenas essas 4 unidades de base, né, que são tema dessa live de hoje, né, que foram realmente, que tiveram a mudança na definição de forma a ficarem associados a constantes físicas fundamentais. Agora, as outras 3, né, já estavam, o segundo, né, o metro
e a intensidade luminosa já eram definidas através de constantes físicas fundamentais, não mudou nada.